todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ponto de Vista. Hoje vamos ter o prazer de conversar com o escritor, professor, advogado, piloto, né? Inclusive, e advogado especializado na área de direito aeronáutico, desculpa. Direito aeronáutico. Doutor Raiol está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu queria que o senhor contasse para o pessoal aqui o que é o direito aeronáutico, tá? Como funciona e quais as áreas que o senhor atua, para a gente... Obrigado. Hamilton, antes de falar do direito aeronáutico, gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra poder estar participando aqui junto com vocês, trazer um pouco para compartilhar o conhecimento da área da aviação, principalmente do direito aeronáutico, e também com mais duas especializações na área de segurança de voo e perícia judicial. O direito aeronáutico é um ramo especializado da área de direito, né? Que ele regula a aviação civil, a aviação militar, e atua também em várias outras áreas, na prevenção de acidentes, na segurança de voo, né? Nas responsabilidades, questão das empresas aéreas, né, da responsabilidade do transportador, dos aeroportos, da infraestrutura. Nós temos também as convenções internacionais, a criação dessas convenções desde o seu início, né, como que isso foi se organizando lá atrás, né, lá desde 1909, na época uma das principais convenções que foi a de Paris, né, e daí ela veio evoluindo e chegamos até a Convenção de Montreal, e hoje o Brasil faz parte desse conselho, né, também, desses países que fazem parte dessa convenção. Doutor, me conta como é que funciona hoje, como é que está a questão dos aeroportos, o senhor atua dentro da questão do aeroporto, pilotos, passageiros, qual é a atuação do senhor? O direito aeronáutico, ele faz parte desses pontos que você colocou, infraestrutura, passageiros, empresas aéreas, né? A questão do próprio contrato de transporte aéreo, que é o bilhete hoje do transporte aéreo, né? Mas hoje, assim, a gente começando pela infraestrutura aeroportuária, né? Eu acho que a gente precisa melhorar mais a questão dos equipamentos que auxiliam os pilotos na questão de metrologia em condições adversas. A vida verdade, os nossos aeroportos são praticamente por fora Bela Viola, por dentro Pombo-Loleira, mais ou menos por aí, doutor? As concessões que foram dadas, né, para a melhoria desses aeroportos, isso é uma opinião minha, né? Eu vejo o que hoje por dentro seria a Bela Viola, né? Então, assim, o passageiro olha toda aquela estrutura, realmente você tem uma estrutura que dá para acomodar o passageiro, né? Com pontos de embarque e desembarque. Muito bonito. Mas a gente precisa melhorar essa parte externa, né? Não adianta você ter um aeroporto que dá todo esse conforto para o passageiro, mas quando você tem um nevoeiro, o avião que ia seguir no voo, ele não pode decolar, ele não pousou, não chegou, e isso impacta na programação e até não só do passageiro, mas no trilho da aeronave, né, daquele dia. E isso vira um efeito dominó, né, porque o voo não saiu no horário, o outro também não chegou, e assim vai, né? E isso também tem o lado da tripulação, que é a parte da regulamentação do período que o tripulante se apresenta para fazer a programação, e esse tempo ele está contando também. Né? Com certeza. E deve ser muito puxado, né? Porque o sujeito, um exemplo, ele mora em Brasília, o piloto, o comissário, seja lá o que for. Ele tem que chegar X tempo antes do voo, não é isso? Então já tem aquele deslocamento, que tem que ficar no aeroporto, aquela coisa toda. Exato. Aí a preparação de voo, estava entrando no voo, vai para Dubai, por exemplo. 15 horas de viagem. Extremamente cansativo. Ainda chega lá, não dorme pouco, né? E sem contar também os fusos horários, né, que atravessam. Sim, com certeza. Apesar de um voo desse de 15 horas para Dubai saindo de São Paulo, você tem uma tripulação que a gente chama de tripulação de revezamento. Sim. Então seriam 2 copilotos e 2 comandantes.
Então, esse revezamento é feito durante o voo, né? Ele tem o que a gente chama de sarcófago, que é um espaço lá Sim, que sim, sim. o piloto, nesse revezamento, ele vai para o seu descanso, né? E aí ele retorna a partir de X tempo do que é dividido, do que é fracionado aí, até chegar no destino, né? Porque realmente 15 horas na lida, ainda mais com gente, que é um negócio bem complicado, né? E também lá atrás a gente não pode esquecer, né? Os comissários também fazem o seu revezamento. Sim, com certeza. E importante ressaltar também que na operação lá na frente dos pilotos, lembrar que na decolagem e no pouso os 4 ficam na cabine. Sempre não ficam somente a última dupla que, né? Então os 4 vêm, isso aí já é um padrão até mesmo de segurança. Caso aconteça isso, você tem toda a equipe pronta para dar os feedbacks e alguma coisa que possa acontecer e ajudar a auxiliar também. Hoje o que o senhor, lá no escritório do senhor, o que o senhor mais defende? Quais as maiores recorrências de problemas? Hoje eu estou com uma empresa já tem 2 anos, eu abri essa empresa de consultoria aeronáutica, né? Então a gente dá o suporte para o piloto em todas as áreas, processos administrativos que venham ocorrer, autos de infração que às vezes o piloto recebe, né? A gente abre defesa dentro desse processo junto à ANAC, né? Além disso, a gente tem a parte de perícia judicial, perícia aeronáutica, né, que é feito também, eu tenho essa especialização, por vezes surgem alguns processos em que eu sou nomeado pelo juiz para poder fazer essas perícias, né? Além disso, a equipe que vai junto comigo, eu tenho uma equipe que a gente faz essa parceria na área de aeroportos, infraestrutura, planejamento de elaboração de projetos para helipontos, até mesmo para aeroportos, para pista, né? Construção de pista. Eu tenho acompanhado algumas pessoas da área do senhor, da área pilotos e tal, né? E a gente vê, você já viu o comandante Hamilton, aquele famoso, né? Que sempre está no ar, ele fazendo a manutenção do helicóptero. E são detalhezinhos, né? Sim. Muitos detalhes que se passar... Hoje a gente tem... Isso foi o último livro que eu escrevi em parceria com o Dr. Márcio Patrício. O Patrício, ele trabalhou, além de ter trabalhado 30 anos no CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, ele trabalhou muito tempo também na área de manutenção. Então nós juntamos esses 2 universos, né? Então o tema do livro é o direito na manutenção e na operação aérea. Tem esses 2 núcleos, né, operando dentro da atividade aérea, né? E aí, como você falou da questão da manutenção, esse é o cuidado também que se tem que ter, principalmente com oficinas que tem que ser oficinas homologadas, que tem a sua marca, digamos assim, registrada para que essa manutenção seja feita de forma segura, né? Além da formação do profissional. Eu digo isso porque a gente tem o que a gente chama de MACA, né? Que é a manutenção aeronáutica clandestina. Essa manutenção não, há uma ilegalidade hoje. Por exemplo, o pessoal que roda voa para a Amazônia, aquela coisa... Exato. Vou trocar uma peça X por uma Y que não é compatível, mas o avião voa assim mesmo, entendeu? Então a gente vê N casos aí de acidentes que ocorre e aí a gente vai ver, vai fazer uma perícia, vai elaborar, na hora de elaborar o laudo, ou mesmo em loco fazer uma diligência, né? A gente já identifica algumas evidências que levam a essa questão da manutenção clandestina. Muito complicado. E aí, hoje, por exemplo, doutor, a questão de acidentes é mais causado pelo erro mecânico, pela falha mecânica ou pelo erro humano? Isso é uma boa pergunta. Hoje o fator humano hoje na aviação, e principalmente na área de acidentes, é a área mais sensível que a gente tem. Então, é aquela pergunta que a sociedade faz, né? Por que os acidentes acontecem? E por que estão acontecendo? Então a gente tem que lembrar que existe um profissional, um ser humano que está cuidando de tudo ali.
Esse profissional, ele tem um treinamento para atuar em toda e qualquer situação que venha a ocorrer, né, durante a sua operação. Sim. Isso é a mesma coisa de você ter um médico que vai fazer a cirurgia no paciente. Esse médico, ele tem a sua especialização, ele tem o seu treinamento e tem a sua formação para poder estar ali e seguir, né, todos os protocolos para que tudo seja feito com segurança. Então, dito isso, o que acontece? Hoje os acidentes, se você pegar a estatística, é em torno de 80% é erro humano. Aí a pessoa fala, pô, então eu estou preocupado, porque é o erro humano. Sim, acontece, mas esses erros, eles são corrigidos, né? Mas é preocupante? É preocupante. Claro. Inclusive o próprio avião, quando há um erro humano, a própria máquina, ela corrige em alguns casos, né? Sim, algumas situações, sim, né? sim. Hoje a tecnologia embarcada, ela tira um pouco essa carga do piloto para exatamente poder auxiliar ele em situações em que, se você tiver uma emergência, uma decolagem, por exemplo, tiver uma perda de um motor, o piloto automático hoje, por si só, em aeronaves maiores hoje, que são bem modernas, ele faz o ajuste sozinho, sem o piloto atuar, a não ser, além disso aí, de fazer a identificação do motor, de fazer o corte do motor, juntamente com o colega do lado. Um exemplo, a gente está voando, né? Está em uma altitude bem grande, bem alto, né? E fica sem nenhum motor. Há a possibilidade do avião voar até pousar ou não? Se você perde os motores, a gente tem um treinamento no simulador que você faz o reacendimento desses motores. O equipamento, por si só, ele vai dizer que tipo de falha você teve. E ele vai dizer que o motor, em um determinado momento, e você descendo, perdendo altitude, ele não vai cair de vez, né? Ele vai te dar uma condição que vai dizer, a ponto de dizer para você que o motor ele está disponível para você dar uma partida. Esse treinamento é feito, e eu digo isso com base no fabricante, que é a Airbus, que foi a última aeronave que eu voei. Ela traz essa condição para o piloto. Então, durante essa descida de emergência, se você perde um dos motores ou ambos os motores, você consegue reacender. E olha, gente, é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas podem ficar preocupadas com esse tipo de pergunta, por exemplo, de quem erra mais, se é a máquina, se é o ser humano, mas são pessoas extremamente treinadas, eles treinam, né, doutor? Exato. Dias, meses, anos e não para, igual médico. Sempre tem. Esse treinamento, ele é um treinamento periódico, né? Você, dependendo aí, há uma exigência da ANAC, né? Então, como ela regula e fiscaliza todos esses pontos, ela entrega para as empresas um programa de treinamento que a gente chama de PTO. Esse programa tem que ser cumprido pelas empresas, né? E tem que haver um período. Então, há essa fiscalização com relação até mesmo à carteira dele online, quando que ele fez, quando que está vencendo, né? Então, você tem um recheque de simulador anual, você tem um cheque de voo por instrumento, você tem outras ferramentas que periodicamente também faz um acompanhamento com relação à padronização do piloto, se ele está seguindo o que a gente chama de SLP, que é o Standard Procedure Operation, né? Certo. Então, se ele está cumprindo de forma rigorosa essa padronização. E, doutor, me conta uma coisa, aquela pessoa que surta dentro de um voo, os malucos que aparecem por aí, né? Esse é o que a gente chama de passageiro, é o passageiro, eu escrevi até um artigo também sobre isso, que é a problemática hoje do passageiro indisciplinado ou passageiro infrator, né?